Bom, tem dúvidas assim sobre as coisas básicas? A ideia hoje é terminar a lista 1. Por exemplo, agora que a gente sabe que é um número real, a gente pode também definir área, né? Você tem uma figura assim no plano, supõe que ela está dentro, que ela é limitada, então ela pode ser colocada dentro de algum retângulo. Né? Então você pode aproximar essa área por dentro por retângulos e pode aproximar por fora por retângulos. Vou fazendo assim, de maneira mais ou menos simplificada, assim, né? Pensa que você vai pegar retas verticais e retas horizontais. Podemos supor que elas têm o mesmo espaçamento aqui, assim. E com isso você vai passar aqui um reticulado todo aqui assim e tal. E aí você pode fazer, você tem o conjunto X, e aí para cada vamos dizer assim, R igual a um reticulado não sei se eu complico ou se eu não complico. Acho que eu não vou complicar, não. Senão aqui vai ficar muito complicado. Vou simplificar. Vamos dizer assim. Você tem um retângulo, o X está contido, então aqui tem um retângulo R, X está contido em R, e agora você divide R em N iguais na vertical. Então, faz isso assim, divide em N pedaços iguais e depois em M e em M iguais também. Não precisaria ser iguais, mas deixa assim mesmo. Na horizontal. E aí pega, digamos assim, U. Não, vou botar C. C, MN de X igual a soma das áreas dos retângulos de lados. Vou dizer que esse aqui é o lado A, lado B, né? A sobre N, não, A sobre N, e B sobre N, que interceptam X. Não é A sobre N e B sobre N? O A está aqui, é verdade. Não, o A... Não, o B sobre N, é porque eu estou dividindo em N aqui.
estou dividindo em N aqui na vertical, tá? Que interceptam X. Então, isso aqui claramente é uma aproximação por cima da área. Tá legal? Para cada MN, você tem uma aproximação por cima da área. E BMN de X igual a que estão contidos em X. Então, por exemplo, esse cara daqui, ele entra no C, porque ele intercepta X, mas não entra no B, porque ele não está contido no X. E claro que todos os que entram no B entram no C. Então, a ideia, né, é que, vamos dizer, a área de X a ideia é que o B MN de X é menor ou igual que a área de X, que é menor ou igual que o CMN de X, para qualquer. E está na nossa ideia o quê? Que quando o MN crescem, esse negócio tende para a área. Mas a gente não precisa nem falar isso, porque como todos esses estão acima e todos esses estão abaixo, esse conjunto aqui, desses caras aqui, é limitado inferiormente. E esse daqui é limitado superiormente. Então, o supremo desse cara deve ser a área, que deve ser igual ao ínfimo desse daqui. Tá? Então, vamos dizer assim, definição. Não vou botar a definição, não, porque ainda está muito tosco, né? Vamos chamar assim de C igual ao conjunto do C MN. MN pertencentes a N. N aqui não tem o zero. E B igual ao conjunto dos B, MN, etc. Né? Então, se sup de B é igual a inf de C, então temos área de X igual a sup de B igual a inf de C. O ínfimo eu não cheguei a definir, mas o ínfimo é o irmão gêmeo do supremo, né? Quer dizer, quando o conjunto é limitado superiormente e não vazio, ele tem um supremo. Quando ele é limitado inferiormente e não vazio, ele tem um ínfimo. E o ínfimo é o cara que deveria ser o mínimo, mas que eventualmente pode não pertencer ao conjunto. Aqui, por exemplo, a gente não espera que qualquer uma dessas aproximações que a gente tem aqui vá ser igual à área, porque tem linhas curvas aqui. Então, a área não é nenhum desses números e não é nenhum desses números, mas é o que seria o menor desses, o maior desses e o menor desses aqui. Tá? E, bom, que? BMN aqui? CMN? Isso é um C. X? C? É um C. É um C manuscrito. C. Hã? É o C de letra de mão. Esse é um beta, é um B. É o B. Mas você pode escrever a letra que você quiser, desde que mantenha a coerência. A gente pode fazer isso, por exemplo, para a área do círculo.
Só que no caso da área do círculo, é mais assim, natural a gente fazer com triângulos, né, inscritos e tal. Né? Tá legal? Então, vamos ver o negócio da área e o comprimento do círculo. Não vou também fazer em todos os detalhes, mas já deve estar claro, né? Na verdade, assim, a gente pode pensar assim, para a área, a gente faz a aproximação por cima, a gente pega todas as possíveis aproximações por cima, botando retângulos e tal, e todas as possíveis aproximações por baixo. Não precisa pegar porque eu peguei um retângulo específico e botei em volta do cara, dividi em pedacinhos, podia ter escolhido outro. Né? Bom, então, comprimento o círculo, às vezes é chamado de circunferência, não sei, né? Vamos chamar assim de disco, assim, um é o círculo até o disco, tá? Eu gosto de chamar o disco de círculo também. Bom, acho que a ideia básica, né, é que a gente, para fazer o comprimento, a gente pega polígonos inscritos aqui, que não precisam ser regulares, e aí ele diz, bom, vamos chamar esse aqui de L e esse aqui de S, mudei de língua, tá? Bom, quem vai ser o L? Eu vou pegar todos os possíveis polígonos inscritos no disco e vou pegar o comprimento total. Então, L é igual a sup do conjunto dos, vamos assim, L de P, polígono inscrito, polígono convexo inscrito. Como é que eu vou chamar esse cara daqui? Vou chamar esse cara aqui de B. Tá, inscrito quer dizer que você tem os vértices na circunferência. Né? E é isso. Né? Você pega todos os, está claro assim, pra gente, todos os polígonos inscritos, qualquer um deles deve ter a área, o comprimento menor que o do círculo. E a expectativa é que o comprimento do círculo seja o supremo desses caras. Você pode chegar tão perto quanto você queira. Você pode botar os circunscritos. Né? Tem um fato, né, é que se você pegar um polígono qualquer, se você pegar um petil circunscrito,
AB, nem precisaria ser circunscrito, você pode pegar um polígono qualquer, convexo, que contenha o círculo, né? E aí você sabe que L de P, tio, esse aqui é o comprimento, né? Então, L de P seria de P-til seria o comprimento de P-til. Como ele é um convexo que contém outro convexo aqui, L de P é maior ou igual, L de P-til é maior ou igual que L de P para todo P convexo inscrito em B. Na verdade, é estritamente maior. Na verdade, vamos ver, mesmo sendo maior, isso aqui só me garante, né? Só me garante. Bom, isso me dá uma cota superior para esse conjunto, né? Sem ter, porque é chato eu dizer, eu estou vendo, estou tentando definir ou calcular o comprimento da circunferência. Então, é um número que eu não tenho, eu não posso dizer que todos esses caras são menores do que ele. Mas eu tenho esse que é maior que todos eles. Isso, na verdade, isso me garante que L de P-til é só maior ou igual que L de P. Maior ou igual que L, só. Você não pode falar que todos os maiores? Não, eu não posso dizer que eles são todos menores do que o comprimento do círculo, porque esse é um número que eu não tenho ainda. Então, mas a gente sabe que a reta vai ser sempre, se eu tiver mais de uma reta e fazer uma reta de 2 pontos, eu vou diminuir. E a gente sabe que é o círculo, são vários indivíduos. Sim, mas quando faz um polígono, a gente diminui. Mas é porque aí a gente vai estar supondo que existe o comprimento na linha curva, o que é um pouco discutível. A gente pode, por exemplo, com a definição de área que ele deu, mostrar conjuntos que não vão ter área. Comprimento sempre vai ter, mas pode ser infinito também. Você pode definir uma curva que tem um comprimento infinito. Então, para não admitir a priori que eu sei o que é comprimento, eu vou definir usando essas ideias, ainda um pouco, porque na verdade eu não sei eu não defini nem o que é uma curva. Então, e a definição não é tão simples assim. Pior, o que é uma superfície é mais complicado. Mas, então, eu garanto que esse conjunto é limitado porque eu tenho uma coisa assim. É curioso porque quando um cara é maior ou igual que todos os elementos do conjunto, né, está aqui o conjunto. Se o conjunto for intervalo 0, 1, aberto em 1, 1 é maior que todos os caras daqui. Mas ele é igual ao supremo. Ele é o supremo. Então, esse cara daqui poderia, só com isso, ser o supremo. É claro que ele não pode. E para provar que ele não pode, é só você fazer o seguinte, tira uma casquinha aqui. Polígono convexo qualquer. Eu peguei mas se ele é um polígono convexo qualquer, eu posso sempre tirar uma casquinha aqui, e aí eu tenho esse aqui, sem essa parte, que seria assim o P barra, e aí o comprimento do P barra é menor que o do P-til. E o P barra continua, o comprimento dele sendo maior que de todos os outros. Então eu garanto que o comprimento do P-til é maior que o do P barra, que é maior ou igual que L. Então eu posso, vamos dizer, fazer uma coisa assim, né? É maior que L de P barra, que é maior ou igual que L. E aí eu garanto isso. Tá? Bom, repara que isso nos diz
já nos dá um primeiro π. Vamos achar o primeiro π. O primeiro π seria o seguinte, pega aqui um círculo assim, outro círculo assim, né? Esse cara aqui tem o raio R1, esse aqui tem o raio R2. A questão é a seguinte, para ter o comprimento desse primeiro, eu vou pegar todos os polígonos inscritos aqui assim. E para fazer o do R2, eu vou pegar todos os polígonos inscritos aqui. Só que cada vez que eu escrever um polígono aqui, eu posso fazer isso. Ó. Então, a cada polígono inscrito aqui, eu posso associar um polígono inscrito aqui. E vice-versa. Eu posso... Então, se eu chamar de P1 igual ao conjunto dos polígonos convexos inscritos em D1, eu chamei de B, né? Em B1 seria o menor. E de P2, B2, eu vejo com isso aqui, isso é uma abjeção entre os caras daqui e os caras daqui. Cada polígono daqui associa de lá e de cá. E acontece o seguinte, né? Você tem aqui uma semelhança de triângulos, de maneira que, se aqui você tem o lado L1, aqui você tem o lado L2, aqui você tem R2 e aqui você tem R1. Então, né, L1 sobre L2 é igual a R1 sobre R2 para todo par de lados. Né? Supondo que aqui você tem um polígono P1 e aqui você tem um polígono P2. Então, o que vai acontecer quando você somar, né, vamos dizer, então você pode escrever assim, L1 igual a R1 sobre R2, L2. Somando tudo aqui, né, você vai ter que L de P1 vai ser igual a R1 sobre R2, L de P2. Ou seja, você tem aqui um conjunto, que são os comprimentos dos polígonos P1, conjunto de números reais, e aqui você tem um conjunto que são os comprimentos dos polígonos P2. E, na realidade, né, os caras daqui são obtidos dos caras daqui multiplicando por R1 sobre R2. Então, acho que não é difícil acreditar e também provar que se você pegar o supremo daqui, L2, e pegar o supremo daqui, L1, eles vão manter essa relação. Está claro? Quer dizer, eu pego um conjunto limitado superiormente. Aí eu pego o supremo aqui. Eu pego esses caras todos e multiplico por um número. O supremo aqui vai sair multiplicado por esse mesmo número. Tá? Então, isso me diz, né, que
L, vamos dizer, L de P1 sobre L de P2 igual a R1 sobre R2. Bom, eu posso escrever, eu sempre posso escrever L de R1 alguma coisa A1 R1. L de P é um número, R1 é outro número. O R1 é diferente de zero, então eu posso achar esse A1. Posso também escrever o L de R2 igual a 2 R2. Só que quando eu divido L de P1, P2, né? Quando eu divido, dá R1 sobre R2, então A1 é igual a 2. Então, na verdade, isso vale para quaisquer dois, quer dizer, existe um número que é constante, não vai depender de R, tal que o comprimento do círculo é esse número vezes R. Então, eu posso dizer que L... aliás, não, na verdade, né, na verdade aqui, isso também vai, isso aqui já vale para o comprimento, quer dizer, isso que eu fiz para cá, que já estava valendo assim, eu já concluí daqui, né, que L1 sobre L2 também é igual a R1 sobre R2. Tá? Agora, L1 é o comprimento do círculo. Essa foi a passagem que eu disse, olha, se todos os caras daqui são os de cá multiplicados por um número, o supremo daqui multiplica pelo mesmo número e tem um supremo daqui. Então, eu posso dizer assim que L1 é isso, L2 é isso, e aí eu posso dizer que que o comprimento do círculo de raio R igual a um certo número constante π1 vezes R. Vou chamar de 2π1, tá? Por razões que nós conhecemos. Tá? Então, posso dizer, olha, tem um número que não depende de R por conta dessa coisa aqui, tal que o comprimento, né? Isso aqui vai dar A1 igual a 2. Então, na verdade, é um cara, um A, que eu vou chamar de 2π1, que é uma constante. Então, o comprimento de qualquer círculo é um certo... duas vezes um certo π1, que eu acabei de inventar, vezes o raio do círculo. Só que, quando você faz a aproximação pelas áreas, aproximação das áreas, você vai poder fazer uma coisa semelhante a essa. Quer dizer, você... Está todo mundo bem até aqui? No caso, as questões de 18, 19 e 20 eram muito parecidas, que você pedia a área, o P1, o P2 com o comprimento, e você provasse que eles eram iguais. Então, eu fiz a 18, 19 e 20 juntas, porque o raciocínio era muito próximo. Só que no caso, do jeito que eu fiz, eu cheguei numa expressão, numa letra A. Cheguei N vezes seno de teta. Daí eu cheguei nisso de tudo. Seno de teta? Eu defini um teta no negócio. E seria o ângulo interno aqui. Agora, quando eu vou calcular a área, talvez eu possa fazer direto, né? Eu vou pegar também os polígonos assim. Então, eu pego um polígono P, e aí eu faço L de P.
Mas L de P é igual a 1 meio, olha, L não, vou chamar de S de P. Né? S de P é a área. Né? A área desse negócio é a soma das áreas desses triângulos. Cada um desses triângulos tem uma... bom, vai ter um probleminha aqui que a gente vai ter que lidar, né? Que vai ter esse comprimento aqui, mas eu vou ter que multiplicar por esse cara daqui. Essa altura, se o polígono não for regular, muda sempre, né? Então, pois é, aí a gente pode se colocar assim, bom, podemos dizer, vamos pegar só polígonos regulares. Tá? Um caminho, vamos dizer assim, vamos pegar assim, P, polígono regular. Mesmo assim, a gente ainda tem a altura aqui. Né? Então, a gente vai ter 1 meio do comprimento de P vezes essa altura aqui, que acho que é o apótema, não tem esse nome? Apótema. Né? Então, vamos ter que dar um nome, vamos chamar ele de A mesmo. Né? A de P. Tá? Aí, o que vai acontecer? Né? Tem uns detalhes aqui, assim, né? Vamos dizer, cada um desses polígonos você pode colocar também o polígono circunscrito assim. Então, se você pegar agora o polígono circunscrito aqui, vamos chamar de P til. Então, você vai ter S de P til, vai ser igual a 1 meio de L de P til, vezes agora o raio. Tá? O raio é a altura, no caso aqui. Bom, a área que a gente quer é o supremo das áreas dos polígonos inscritos. Tá? Então, vamos dizer assim, S é igual ao sup, conjunto das áreas dos polígonos inscritos. E também é o ínfimo, né? Do conjunto das áreas dos circunscritos. Terei que mostrar que esses são esses sups e esses ínfimos são iguais, né? Mas, por exemplo, no caso dos regulares, tem uma conta. Né? Caralho, esqueci de. Será que vai sair na. Estou tocando meu celular, esqueci de botar no modo avião. Bom, tem uma coisa aqui, né, que a gente pode botar aqui de N lados. Vamos botar assim, PN, né? Que é uma coisa que acho que a gente pode provar, que é o limite, quando N tende para infinito, de A de PN, é igual a R. Né? Basicamente é o quê? Porque quando o número de lados tende para infinito, o lado tende a zero.
se o lado tende a zero, metade do lado tende a zero, e o Pitágoras, então, me garante que esse daqui tende o valor desse. Então, uma maneira, assim, de, pensando simples, de se convencer, né, é que o que vai acontecer, né, deixa eu chamar esse cara aqui de PN, o que vai acontecer com S de PN, que é igual a 1 meio de L de PN A de PN. Bom, esse cara daqui vai tender para o comprimento do círculo. Estou roubando um pouco porque, em vez de eu usar o supremo, eu estou dizendo, não, o N vai crescer e isso vai tender para o supremo. Mas dá para a gente se convencer bem. Quer dizer, então, bom, o meio vai tender para meio. Esse cara daqui vai tender para 2π1R, que é o que a gente acabou de colocar lá, de definir. E esse daqui vai tender para R. Então, cortando aqui, isso vai dar π1R2. Então, em vez de eu essa aqui é uma maneira meio curta de eu dizer, em vez de eu provar que tem um π2 e tal, eu simplesmente usar o π1 que eu calculei, podia ter chamado ele de π e ter dito, é o mesmo π aqui. Então, esse cara aqui é o π. Outra maneira é, né, fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Cada polígono que você inscreve aqui, você circunscreve um outro aqui. E aí a mesma semelhança vai mostrar que a razão entre as áreas é a razão entre os quadrados dos raios. E aí, vamos dizer assim, ou até fazendo diferente, nem precisa circunscrever, né? Vamos dizer, você pega polígonos, pega círculos de raios R1, R2, e aí faz a mesma coisa. Cada aproximação para a área desse vira uma aproximação para a área desse, e a razão entre as áreas das aproximações é o quadrado da razão entre os raios. E aí você vai ter o supremo e vai ter o π2. Depois você tem que fazer alguma coisa assim para provar que o π1 é igual ao π2. Tá? Eu acho que esse argumento aqui é razoável para a gente estar convencido. Né? Bom, eu quero passar... Nós já sabemos somar séries, já sabemos integral, agora precisamos saber derivada. Acho que o curso de cálculo, tradicionalmente, acho que ele evoluiu para uma situação que você começa pela derivada, depois faz a integral e depois faz a série. Então, aqui, você já ouviu falar de espelho parabólico, antena parabólica e tal? Tem um negócio assim, né? Que tem uma propriedade da parábola que é a seguinte, a parábola tem um foco, a parábola, em princípio, não sei por que ela tem um foco, porque ela é o seguinte, né? Você tem um cone, assim, e aí você passa um plano paralelo a uma geratriz aqui, e você tem uma curva assim que é a parábola. Nessa definição não tem foco em lugar nenhum. Para você achar o foco, é bonito, é lindo, aliás, né? Você tem que pegar e colocar uma esfera tangente internamente ao cone e tangente aqui ao plano da parábola. Esse cara é o foco. Tem uma demonstração linda. E a elipse que tem dois focos? A elipse é porque o plano, em vez de ser paralelo à geratriz, corta duas,
E aí você pode botar uma bolota aqui e outra aqui. E a hipérbole também, aí você bota a hipérbole corta aqui e corta aqui, então você bota uma bolota aqui e outra aqui. Bom, mas, sei lá, eu ouvi falar mais ou menos dessa história, vou pensar assim, ouvi falar que a parábola tem um foco e que se você vier com um feixe de luz, uma coisa assim, uma reta aqui, e bater aqui, e refletir, ela vai bater no foco. Ou vice-versa, você botar um foco de luz aqui, vai passar para cá. Ou se você fizer uma concha acústica parabólica, botar alguém com um violão tocando aqui assim e tal, o som vai para cá. E bom, e o sinal do satélite está muito longe, então as linhas aqui vêm com... Porque, claro, tudo isso, você vai fazer uma antena parabólica, tudo é aproximado, mas o sinal vem lá de longe e você vai jogar ele para onde você quer aqui. Eu também ouvi falar que y igual a x2 é uma parábola. Mas talvez eu consiga. Tem uma definição de parábola que outrora a gente aprendia no ensino fundamental, que é você tem uma reta e tem um ponto fora dela, e é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dessa reta e desse ponto aqui. Então, você faz o seguinte, né? Você pega retas aqui assim, paralelas, para cada uma você pega esse tamanho daqui, mete o compasso aqui, né? E vê, bom, essa aqui não deu, essa aqui está meio pequena ainda. Mas assim, né? Aí mete o compasso aqui, com esse raio, aí essa distância aqui é igual a essa aqui, então você acha 2 pontos da parábola. Depois você acha 2 nessa reta, 2 nessa reta, traça a parábola. Tá? Era assim. Aí depois, isso era antigamente, não tinha computador, então era na mão, e você fazia assim, ainda tinha uma coisa chamada curva francesa, que era um negócio para você depois fazer o ajuste aqui assim. Hoje a diferença é que no computador você tem a equação da parábola, tem a equação do círculo, e para o computador traçar uma parábola, traçar um círculo, é até mais fácil traçar uma parábola do que um círculo. Enquanto que antigamente você tinha um compasso para traçar círculo e não tinha um compasso parabólico. Bom, mas são curiosidades. Mas a gente pode fazer o seguinte, né? Pode botar um sistema de coordenadas, botar aqui um ponto, né? Então aqui é x, aqui é y, bota aqui uma distância, d, bota aqui uma reta, a mesma distância d, e a gente pode determinar a equação, porque a gente pode pegar aqui um ponto xy, aqui você tem esse ponto aqui, é o ponto 0D, então você pode pegar e calcular a distância entre esses 2 pontos aqui, usando o Pitágoras, né? Quer dizer, aqui você faz x ao quadrado, que é esse tamanho daqui, mais... vou desenhar aqui, como eu estou vendo aqui, d menos y ao quadrado, essa coisa aqui, raiz quadrada disso, vai ser igual a y mais d. E eu vou supor já que o y é positivo, porque não tem como ser negativo, né? Então, se você elevar ao quadrado, você vai ter x2 mais d2 mais y2 menos 2dy igual a y2 mais d2 mais 2dy. Aí você corta esse cara daqui, corta esse cara daqui, e você vai ter y igual a 1 sobre 4d x2.
Botei o eixo X aqui, porque a parábola certamente já vai ter uma simetria, né? Tem um ponto aqui, que é o vértice da parábola, que está exatamente entre esse ponto e a reta. E a parábola vai estar daqui para cima. Então, já coloquei de maneira que a minha parábola vai ter uma cara assim. Bom, como eu quero falar de derivadas, eu não vou me preocupar de verificar, porque eu elevei ao quadrado, tem umas coisas a verificar aqui. Mas então, pensa assim, para cada D, que eu posso botar aqui D pode ser qualquer coisa, né? Então, eu vou botar D igual a 1/4 para ficar com Y igual a X2 e pensar no meu problema assim, né? Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui Y igual a X2, aqui eu tenho, esse ponto aqui é 0, 1/4, que é o foco da minha parábola, e eu quero verificar se esse negócio que me contaram é verdade. Tá? Quer dizer, eu quero verificar o seguinte, que se eu vier aqui assim, traçar uma tangente aqui, uma perpendicular aqui, então esse ângulo tem que ser igual a esse. É isso que é a propriedade que eu espero. Vem com a vertical, a linha que vai até o foco, e é isso. Não sei se eu devia botar 0, 1/4 mesmo. Bom, então, mas para fazer isso, eu preciso saber a tangente. Então, eu vou querer calcular a tangente. Contei essa história toda só para derivar y igual a x2. Tá? Mas, Então, vamos pensar nessa questão. Quer dizer, minha questão primeira é a seguinte, tangente. E tangente, é claro que a tangente não é uma reta que corta a curva em um único ponto. Aliás, ela pode, inclusive, né, você ter uma tangente que corta a curva. Bom, você pode ter retas que cortam a curva em um único ponto e não são tangentes, e pode ter retas que cortam a curva em mais de um ponto e serem tangentes. Aquela, hã? D igual a 1/4, né? Não, mas era x ao quadrado sobre 4D, né? Você considerou D1? Não, eu botei o D igual a 1. Não, era Y. X ao quadrado sobre 4D. Não, então eu botei D igual a 1/4 para ficar com Y igual a X2. Então aqui ficou Y igual a X2, mas eu paguei o preço aqui. Talvez fosse melhor eu ter ficado com D igual a 1, para ter o 1 aqui. Né? Depois eu repenso isso. Né? Mas tangente, olha, eu vou pensar em tangente assim, eu tenho a curva, tenho um ponto aqui, aí eu pego um ponto B aqui, vou chamar ele de X, e eu pego a secante, porque se eu tenho um ponto A e tenho um ponto X diferente, eu posso pegar a secante, e agora eu faço esse ponto X andar até A, de maneira que essa secante vai ter que tender para a tangente, se a tangente existir. Você faz isso no computador, é lindo, né? Você faz e funciona mesmo. Você vai lá, vai um pontinho assim. Né?
No caso em que eu tenho, vamos dizer, uma função assim, ó, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu tenho o gráfico da minha curva, né, eu tenho uma função, então aqui eu tenho o ponto A, f de A, aqui eu tenho o ponto x, f de x, e como eu quero a tangente aqui vai ser, ela vai passar por esse ponto, AF de A, está parado ele. Eu quero saber a inclinação dela. Então, eu posso fazer assim, eu pego a inclinação da secante, que nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o ponto A, eu vou chamar esse ponto aqui de A mais ΔX, né? E aí essa inclinação aqui, né, vai ser o quê? Esse cara daqui é A2, esse aqui é A mais ΔX ao quadrado, e esse cara daqui é o ΔX. Então a inclinação da secante é dividir a diferença entre esses daqui, né? A mais ΔX ao quadrado menos A ao quadrado por ΔX. E o problema é que quando para fazer esse cara tender para esse, o ΔX vai tender a zero, eu vou ter um denominador tendendo a zero. Só que se eu não tiver medo e fizer as contas, né, isso daqui vai me dar A2 mais 2A ΔX menos ΔX ao quadrado, menos A2 sobre ΔX. Eu corto esse com esse. Atenção aqui, hein? Corto, fica um aqui, outro aqui. Né? Eu boto o ΔX em evidência sobre isso. Então, isso daqui vai me dar... corto com esse aqui, né? 2A menos... Aqui é mais, né? 2A mais ΔX. E agora, milagre, né? Eu tinha um quociente com um denominador que estava tendendo a zero, mas ocorre que esse quociente eu sei calcular e fazer subir o denominador, e quando o ΔX tender a zero, isso tende para 2A. Então, né, a inclinação (2A). Agora, ó, eu posso resolver o problema. Não sei se eu vou resolver o problema, acho que eu vou deixar para vocês, mas basicamente eu tenho que fazer isso aqui, né? Então aqui eu tenho ponto A, A2, aqui eu tenho 0, 1/4, aí eu tenho que pegar isso aqui, esse aqui, tem que pegar isso aqui, ó, provar, aqui eu boto a perpendicular. Então, provar que esse ângulo é igual a esse, significa o seguinte, ó, se eu vier com a paralela aqui e passar por aqui, oi? Paralela tangente. Né? Eu pego uma paralela tangente aqui. Então, provar que esse ângulo é igual a esse, é provar que esse tamanho é igual a esse aqui. Aí você faz a conta e vê se funciona. Mas é um caminho aqui. Basicamente, a gente sabe essa parte da tangente. Né? Agora você tem que fazer essa conta. Mas eu não vou acabar de resolver esse problema para dizer, peraí, esse negócio de calcular tangente é legal, né? E a gente não quer ficar
nosso problema não é calcular tangente para resolver só esse problema. Porque, obviamente, essa mesma conta é a conta que define velocidade instantânea. Né? Quer dizer, velocidade instantânea é isso, né? Você tem t e tem associada a t a posição S de t. Digamos que você está andando em linha reta, né? Então aqui você tem o t0, vamos dizer, você tem t, vamos dizer, S de t mais ΔT. E se você está andando em linha reta, você tem essa variação aqui, né? E a velocidade média é S de t mais ΔT, menos S de t sobre ΔT. E todos nós acreditamos em velocidade instantânea, inclusive porque nós ficamos lá olhando o velocímetro, coisas assim, né? Mas a velocidade instantânea tem que ser o limite disso quando ΔT tende a zero. Quer dizer, o limite, quando ΔT tende a zero, desse negócio daqui. Então, essa mesma conta misteriosa, né, de fazer o f de x mais ΔX menos f de x dividir por ΔX e passar o limite, que serve para eu calcular a inclinação da tangente, serve para definir o que é velocidade. Repara, é bastante interessante o seguinte, é que, na verdade, você nunca vai calcular a velocidade, porque você nunca vai ter essa função aqui. Mas, se você quiser formular os problemas fisicamente, você precisa minimamente ter uma definição de velocidade, de aceleração, né, para enunciar as leis de Newton. Então, a gente vai aprender derivada, a gente vai fazer um monte de probleminhas de máximos e mínimos, analisar coisas e tal, mas a derivada é um poderoso instrumento para você definir, vamos dizer, conceitos físicos mesmo, para você dizer, ó, isso aqui é a derivada. Né? Aliás, me veio à cabeça uma coisa traumática que eu tenho, sabe que eu nunca consegui entender o que é entropia. Não sei se vocês já ouviram falar. Entropia. Então a energia vai para as vizinhanças, né? Aí eu pensei, não, entropia. Aí eu pensei, não, entropia tá bom, é meio difícil. Aí eu disse, não. Então, vou tentar entender o que é temperatura. Né? Temperatura. Aí pensei, porra. Aí vim para o fundão. Aí comecei a perguntar para uns, é o nível de agitação das moléculas, aquela conversa fiada e tal, não sei o quê. Disse, não é possível. Aí eu pensei, não, vou lá na físico-química. Peguei o elevador, fui no 5º andar, aí encontrei um colega lá da físico-química, falei, Emanuel, me explica uma coisa, o que é temperatura? Aí ele me disse assim, a temperatura é a derivada da entropia, é a derivada da energia interna em relação à entropia. Aí eu disse, então, já era, nunca vou entender. Mas, para ele, a definição era com a derivada. É porque, na realidade, você tem uma coisa assim, né, que a energia, varia a energia, você chama assim de dE, mas isso aqui não é uma derivada mesmo, então, se você dividir isso por T, aí isso dá um ds. A definição, é uma definição assim, está muito vaga, mas a definição de temperatura e de entropia vêm juntas, né, num certo sentido. Tem outros sentidos também, um sentido mais estatístico e tal, mas, então, em geral, a formulação das leis físicas, da físico-química, de tudo, envolve derivada. Mas uma coisa que apareceu aqui é que
dá para calcular essa derivada nos casos simples. Quer dizer, se você tem... Olha só, então vamos dizer assim, eu vou dizer assim, vou chamar de, pensa assim, f é uma função e aí, vou dizer assim, f' de x é igual a derivada de f em x. Então, isso aqui vai ser definido assim, né? F' de x vai ser o limite quando ΔX tender a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. E a gente tem que ter na cabeça esse desenho. Essa secante tendendo para essa tangente, e tem que ter na cabeça essa ideia. E ter na cabeça também que, vou fazer outro desenho aqui, muito importante também, né? É que se você tem aqui x, f de x, quando você faz assim, significa que se você pegar aqui, digamos, A, aí fizer, vou botar aqui x mesmo, aí fizer x mais ΔX, depois fizer x mais 2 ΔX, não, você não espera que quando você olha para essa razão, ela vai ser igual a essa razão ou igual a essa razão. A função não obedece a uma regra de 3, em geral. Tá? Quer dizer, a gente se acostuma a pensar muito em termos de regra de 3, né? Então, você diz, não, então, se andou tantos quilômetros em 2 horas, em 4 horas andou tantos quilômetros. Mas isso só funciona se a velocidade for constante. Mas a ideia também da derivada é pensar assim, ó, aqui, se eu botasse, se fosse uma linha reta, isso valia. Então é meio que dizer, olha, a falta de melhor informação, ou se eu quiser dar uma aproximada, a melhor coisa que eu posso fazer para fazer uma coisa que segue uma regra de 3 é botar essa função aqui. Em que essa taxa de variação daqui para cá é dada por esse limite. Isso é uma aproximação nesse momento. É o que significa, né? Quando você diz, o cara passou aqui a 60 km por hora. Significa que você acredita, né, que talvez daqui a 1 minuto ele esteja a 1 quilômetro daqui. Daqui a 1 hora você já não arriscaria tanto. Daqui a 1 segundo, já 1/60 de quilômetro já é uma aposta mais segura. Né? Mas sempre é uma coisa ali no limite. Mas é uma maneira de aproximar. Então a derivada também serve para isso. Entendeu? Assim, o que a gente está buscando. Agora, vamos dizer, a gente pode se divertir, pelo menos calculando. Assim como a gente fez com o x2, a gente pode fazer, se a gente tiver f de x igual a x, posso fazer x elevado a n ou eu tenho que fazer x3? Posso fazer elevado a n? Estou autorizado? Posso fazer x elevado a n? Ou você prefere x3? Porque eu fiz com x2, eu fiz essa conta com x2, não sei se você entendeu. Agora eu quero fazer com x, a quinta, a sétima, posso fazer todas, chama x elevado a n de uma vez?
Posso? Porque quando eu faço x elevado a n, ó, eu vou fazer f de x mais ΔX igual a x mais ΔX elevado a n, que é x mais ΔX, x mais ΔX, etc., x mais ΔX, tem n fatores aqui. Então, eu vou ter, na hora que eu fizer esse produto, eu vou ter um primeiro que é x elevado a n. Se eu pegar x vezes x vezes x vezes x, x elevado a n. Depois, ó, pode ser que eu escolha x em todos e um ΔX. Então, por exemplo, tem aqui x, tem ΔX vezes x vezes x vezes x vezes x, vai dar x elevado a n menos 1 vezes ΔX. Mas tem também x, ΔX, x é outro. Depois tem x, ΔX no terceiro e x nos outros. Então, na verdade, eu posso escolher ΔX no primeiro, no segundo, no terceiro ou no último. Tem N possibilidades, né, de eu obter esse negócio daqui. Então, tem N desses caras aqui. Depois, tem outros com ΔX ao quadrado. Para quem... isso daqui, na verdade, é x elevado a n mais combinação de n 1 a 1, x elevado a n menos 1 ΔX, mais combinação de n 2 a 2, x elevado a n menos 2 ΔX ao quadrado, mais combinação de n menos 1, x elevado a 1 ΔX a n menos 1, que é n também, né? Mais ΔX elevado a n. Oi? Isso aqui? Não entendi. O nome disso aqui? Binômio de Newton. Mas é que o triângulo de Pascal que ele está falando, para os coeficientes dos polinômios, dá para a gente usar, Dá, mas na verdade, a gente não precisa de tudo isso. A única coisa que a gente precisa aqui é o seguinte, é ver que vai ter um termo x elevado a n, depois vai ter um termo que é x elevado a n menos 1 ΔX, que é esse, e os outros vão ter ΔX ao quadrado, ΔX ao cubo. Rogério, vê se isso está claro para você. Quando você faz esse produto, sai um monte de coisas aqui. A primeira é x elevado a n. A segunda seria pegar os casos em que você tem ΔX e x elevado a n menos 1, que são n casos. E os outros têm ΔX ao quadrado, ΔX ao cubo. Então, eu posso olhar para isso assim, ó. Isso é x elevado a n mais n x elevado a n menos 1 ΔX e mais coisas que tem ΔX ao quadrado pelo menos. Então, eu posso botar um ΔX ao quadrado em evidência e alguma coisa lá. O que é que isso me produz? Isso me produz o limite, quando ΔX tende a zero, disso aqui menos x elevado a n. Então, esse cara daqui corta com esse, e sobram esses. Então, isso aqui vai me dar nx elevado a n menos 1 ΔX, mais ΔX ao quadrado, vezes um monte de coisa, dividido por ΔX. Isso é a conta exata, né? Esse menos esse. Agora eu olho para cá e digo, opa, bota o ΔX aqui em evidência, corta com esse ΔX, isso aqui fica o limite, quando o ΔX tende a zero, de nx elevado a n menos 1, que cortou esse, e mais aqui um ΔX vezes alguma coisa. Essa alguma coisa tem ΔX, tem x, tá, mas
tem ΔX aqui dentro, mas o ΔX está indo para zero. E o x está parado. Como eu estou multiplicando por ΔX, esse está indo para zero, isso aqui vai para zero. Então, isso aqui vai para zero e esse limite é n. Deixa eu botar aqui, né? N x elevado a n menos 1. Então, eu sei calcular a derivada de f de x igual a x elevado a n. Bom, mas então eu acho que eu sei calcular do polinômio também, né? Porque está meio claro para mim, né, que eu estou meio que chutando, mas se eu tenho uma coisa tendendo, quando ΔX tende a zero, isso tende para A e isso tende para B, a soma tende para mais B. Meio assim, eu não defini, mas eu posso pensar assim, né? Quer dizer, se eu calcular, imagina que eu tenho um polinômio, sei lá, x4 menos 3x2 mais x mais 1. Esse aqui é o meu f de x. Então, o f' de x é igual a limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. E aí eu posso fazer assim, né? Isso aqui vai ser o limite, quando ΔX tende a zero. Aí eu vou fazer x mais ΔX a quarta menos x4 sobre ΔX, menos 3 x mais ΔX ao quadrado menos x2 sobre ΔX, mais x mais ΔX menos x sobre ΔX, mais 1 menos 1 sobre ΔX. Quer dizer, eu peguei o f de x mais ΔX, botei um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, o f de x botei um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, e significa que eu tenho que saber cada um desses limites, né? E eu sei todos eles. Então, esse daqui vai dar 4x3, menos 3, esse daqui vai dar 2x, esse daqui vai dar 1, e esse daqui vai dar 0. Porque 0 dividido por ΔX é sempre 0, então o limite é 0. Então eu sei. Quando tem um polinômio, eu sei fazer. E aí eu posso usar isso, sei calcular umas derivadas, posso usar isso para trabalhar com velocidade, para examinar algumas funções, resolver o problema da caixa de papelão, né? Tem um dos nossos problemas, o problema da caixa de papelão, que decorre de uma observação simples. Que horas são? 2h18. Agora eu quero correr porque eu quero terminar. Não aguento mais a lista 1. Tem a lista 2. A lista 2 acho que tem 60 problemas. Aí são bons. Mas aí vocês têm até o final do curso para fazer. Tá? Então, problema da caixa de papelão. Pega uma caixa, aqui assim, A, B, eu não sei quem é maior, o A ou o B. Vou supor que o B é maior que A. Tá? Então, 0, B maior que A, maior que 0. Aí você corta aqui 4 quadrados de tamanho X e dobra. E aí você faz uma caixa sem tampa. É super importante, porque parece que tem às vezes uns programas, de vez em quando ele fazem uns programas assim, né? Que você vai lá no show e você pode carregar tudo que você conseguir
Então, você pode, de repente, ter uma cartolina lá, você tem que cortar a sua caixa o maior possível para você carregar tudo que você conseguir. Bom, então, a gente calcula o volume como função de x. Aqui é b menos 2x, aqui é a menos 2x, então v de x vai ser igual a menos 2x, b menos 2x, vezes x, que é a altura. É o nosso volume. Como A é menor que B, o x vai variar de 0 até A sobre 2. Né? E aí você pode fazer o gráfico desse negócio. Tem aqui o A sobre 2. Se eu não tiver errado nada, em 0 vale 0. Em A sobre 2 vale 0 também. E aqui no meio vai ser positivo. Então, deve fazer uma coisa assim. Esse é V de x, esse é x. E tem uma coisa linda aqui, né? Porque no ponto em que o volume for máximo, você tem uma tangente horizontal. E na tangente horizontal, a tangente a inclinação da tangente é a derivada, que eu sei calcular nesse caso. E aqui, ó, ela não pode ser negativa, se não está subindo, não pode ser positiva, se não está assim, então ela tem que ser 0. É a inclinação de uma reta horizontal. Então, eu quero v' de x igual a 0. Então, meu problema é isso, é derivar esse negócio e ver. E a sorte é que isso aqui dá do terceiro grau, a derivada vai dar do segundo grau, e eu sei resolver equações do segundo grau. E aí fica a parte mais difícil do problema, é o seguinte, tem duas raízes, saber qual que está nesse intervalo aqui. Então, o nosso problema aqui vira esse, né? Você tem v de x igual a 4, x3 menos 2a mais b x2, né? Mais abx. Acho que é isso, né? Bom, e aí, v' de x é 12 x2 menos 4a mais b x mais ab. E agora você liga a máquina, né? V' de x igual a 0 implica, sem somente ser x igual a, sei lá, R1, R2. E só pode ter um aqui no meio, né? Você não pode ter duas tangentes, só tem duas tangentes horizontais possíveis, né? Essa função é assim, né? Quer dizer, aqui ela vale 0, aqui ela vale 0. Se ela tiver outra, porque poderia ter uma outra coisa assim, mas aí teria que ter mais uma aqui, a menos que ela fizesse, bom, ela poderia fazer assim, talvez, né? Mas aqui seria uma raiz dupla do outro cara. Mas, bom, basicamente o problema agora, repara, a gente transferiu um problema de achar o maior valor de uma função para o problema de resolver uma equação e testar qual a raiz que serve. Na pior das hipóteses, vamos dizer, se R1 e R2 derem aqui dentro, você vê qual que dá o maior volume. Faz a conta. Então, pode servir para isso. Tem um outro problema interessante, que é o seguinte,
quando a gente dá uma coisa do terceiro grau, né? Imagina que eu dou uma função do terceiro grau. Polinômio de grau 3. Então, ele é um P de x, vou botar assim, x3 mais ax2 mais bx mais c. A gente consegue ter uma boa análise desse polinômio pelo seguinte, olha só. Primeira coisa, o que acontece? Vamos tentar traçar o gráfico desse negócio. Então, o que a gente faz quando a gente quer traçar o gráfico de uma função? A gente pega um software e manda traçar o gráfico da função. Claro, porra. Né? Mas, eventualmente, vamos dizer, você pode querer ter uma ideia do gráfico, até porque pode o software não ser tão inteligente assim, e ele não te mostrar você pode ter que pedir para ele um intervalo, e aí você tem que saber em que intervalo tem alguma coisa interessante. Então, é legal você conseguir esboçar o gráfico antes de desenhar, para saber o que você espera, se não for tão caro assim para você. Então, a primeira coisa é olhar o seguinte, quando você vai olhar no intervalo limitado, é bom você saber o que vai acontecer no infinito. Então, uma primeira... Geralmente a gente pode fazer uma tabela assim, a gente bota aqui umas coisas assim, vamos botar aqui o x, né? Aqui o P de x, e aqui vamos ver, em menos infinito e em mais infinito, o que acontece? Bom, isso daqui, P de x é igual a x3, que multiplica 1 mais a sobre x, mais b sobre x2, mais c sobre x3. Tá, eu botei o x3 em evidência em todos os caras aqui, aí ficou assim. Significa que no mais infinito ou no menos infinito, esses caras aqui vão desaparecer. Vão ficar muito pequenos, multiplicados por 1. Quer dizer, multiplicar não, somados com 1. Então é 1 mais uma coisa pequenininha, é quase 1 isso aqui. x3 em menos infinito vai para menos infinito, e mais infinito vai para mais infinito. Então, em menos infinito, isso vai para menos infinito, e mais infinito, isso vai para mais infinito. Então, veio lá de baixo, vai lá para cima. Tem uma raiz, isso a gente sabe, né? Polinômio de grau ímpar sempre acontece isso. Oi. Porque vamos dizer, para economizar um pouco. Claro, porque se eu fizer essa análise assim, sempre se eu tiver AX3 aqui, eu posso dividir por A, ficar com A vezes alguma coisa assim. E aí, a análise basicamente é o A positivo ou A negativo. Se o A positivo der assim, o A negativo vai dar assim. Então, se eu entender isso, eu entendo o caso geral. Mas, tudo bem, está certo. Mas eu estou tentando passar só a ideia geral. Porque, por exemplo, a gente pode se perguntar quantas raízes tem o polinômio. Aí, por exemplo, faz sentido isso aqui, né? Eu dividi pelo termo de maior grau, porque o número de raízes não muda. Mas então, veio do menos infinito, vai para mais infinito. Aí, olha a derivada, quem é P' de x? P' de x, posso fazer assim logo direto, 3x2 mais 2ax mais b. Tá? Calcular a derivada daqui, é calcular a derivada desse, a derivada desse, a derivada desse, somar. Ou como eu fiz no... Não?
Você é o meu fiscal. Posso fazer assim ou não? Entendeu? Quando eu vou fazer a derivada, eu vou fazer P de x mais ΔX menos P de x sobre ΔX. Isso vai significar fazer isso com x3, com x2, com x. Então, com x3 eu sei que dá 3x2. Com x2 eu sei que dá 2x. Com x vai dar 1. E com c vai dar 0. Então, derivei e deu isso. É uma coisa do segundo grau. Então, isso aqui tem nenhuma, uma ou duas raízes. Então, repara, o que pode acontecer? Se não tiver nenhuma raiz, nesse caso, né? Porque isso aqui o cara é uma coisa de bunda para baixo aqui. O termo de maior grau é 3. Então, nenhuma raiz, uma raiz, duas raízes. Se não tiver nenhuma raiz, isso é sempre positivo. Se é sempre positivo, a minha tangente está sempre assim, né? Então, esse negócio está sempre crescendo. Então, P de x eu tenho 0, uma ou duas raízes. Então, eu vou fazer o seguinte. O que pode acontecer no caso de 0 raiz? Ele vai subir direto. A derivada não se anula. Então, ele é sempre crescente e vai passar aqui em algum lugar. Uma solução. Se tiver uma raiz, na verdade, uma raiz significa que a derivada é assim. Então, a derivada vem positiva, vai ficando menos positiva, se anula e depois começa a aumentar. Significa o seguinte, que você vem crescendo, aí tem começa a crescer, você vai crescendo menos, 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 aí você chega a um ponto em que a tangente é horizontal. Só que aqui você continua crescendo. Então é isso. E vai ter também uma raiz. E o caso com duas raízes, é assim. Significa que a derivada... Então, vamos pensar aqui o caso com duas raízes, que é o interessante. Então, P' de x. Tem uma raiz aqui, R1, e uma raiz R2. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Entre as raízes aqui vai ser negativo, porque eu estou nessa situação. Aqui é positivo, aqui é positivo. Então, aqui ele cresce, aqui ele decresce e aqui ele cresce. Porque a inclinação da tangente vem positiva, aí ela se anula, fica negativa. Então, você vai ter uma cara assim, ó. O cara vai vir crescendo, 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 aí quando chegar em R1, a derivada se anulou. Não vou botar esse cara aqui não. Aqui a derivada se anulou, em R1. Aí ela fica negativa, você começa a ter uma inclinação assim. Só que depois, em R2, fica nula de novo. Então aqui, R2. E aí você volta a crescer e vai lá para o infinito. E nesse caso, a gente tem o seguinte, ó, o C, se eu mexer no C, eu ando com o Y para cima ou para baixo. Esse gráfico sobe ou desce. Então, eu posso ter uma situação assim, ó, que tem uma raiz, uma situação assim, que tem duas raízes, uma situação assim, que tem três raízes, volto para duas raízes e volto para uma raiz. É semelhante ao que a gente faz com a do segundo grau, que tem 0, 1, 2, só que... Oi. O quê?
Ah. Aí já foi o V de x. A raiz do V de x contém, quando você vê o V e a x, quando você vê x, está dizendo que a raiz vai ter isso. Derivar, você está dizendo que as raízes do P' são do Px? Não. Ó, repare, esse é o gráfico da função. A função, digamos, o gráfico, o eixo do x pode estar assim, não importa. Mas essa função, eu só estou mudando o c para fazer a posição do eixo do x variar. Tá certo? Porque mudar o c significa fazer o y subir ou descer. Então, os pontos em que as raízes se anulam já estão parados, porque eles não dependem do c. Eu só estou observando que, dependendo de onde tiver o eixo do x, eu posso ter uma, duas, três, duas ou uma raiz. Então, essa análise assim, com a derivada, permite a gente dar uma olhada, né? Em vez de a gente resolver a equação, a gente está olhando tudo que pode acontecer com a equação. E, eventualmente, vocês vão aprender, provavelmente no período que vem, em computação científica, mas talvez nesse período mesmo comigo, não sei, ou com o Bernardo, né? Você pode não saber a fórmula de resolver a equação do terceiro grau, mas, vamos dizer, você está com uma coisa assim e você, entendeu mais ou menos, você quer pegar essa raiz, você já se situou. Você pega um cara aqui, ó, x0, vem até aqui, tira a tangente e vem para cá e diz, esse cara aqui é o x1. Agora você bota uma lente de aumento aqui, né, e olha e diz, pô, o que eu tenho aqui é o meu gráfico assim, o x1 está aqui. Aí você sobe aqui, vem pela tangente e tem um x2. E você vem, num caso como esse, você pode até violentamente chegar pertinho da raiz. Quem inventou isso? Newton. O Newton, eu falei para vocês que ele escreveu um livro de cálculo, né? Ele estava confinado lá na epidemia, e logo no comecinho do livro de cálculo dele, ele vem com essa ideia, sem esse desenho, não tinha desenho, mas é essa a ideia. Tá? Então, isso também, ó, a derivada aqui nos ajuda a ter uma ideia de como calcular aproximadamente raízes de uma equação. Né? Oi? É possível ter alguma conclusão sobre a equação inicial pegando a segunda derivada? A segunda derivada te diz mais alguma coisa. Né? Mas aqui a primeira já... É porque, na verdade, a gente já está usando a segunda derivada. Porque a segunda derivada seria para analisar esse cara aqui. Mas como a gente já conhece ele tão bem, mas, na verdade, vamos dizer, conhecer bem esse cara, vamos dizer, aliás, é uma coisa que eu fico assim, né? Às vezes você vê aquele cursinho que prepara os caras para passarem por ITA, por IME, por não sei o que das contas, e aí o cara gasta um tempão decorando um monte de coisa sobre a equação do segundo grau. Né? Eu me lembro que o meu sobrinho tinha que saber a fórmula do valor mínimo do trinômio do segundo grau, coisa que eu nunca soube. Mas, repara, com isso, com derivada, você deduz tudo que você sabe sobre a equação do segundo grau, sem precisar decorar nada. Tá certo? Você vai achar aqui o ponto de mínimo, calculando a derivada, que aí vai dar uma coisa do primeiro grau, vai achar tudo. Então, poderia gastar esse tempo ensinando derivada no colégio, porque também vocês sabem que o que vocês aprenderam com 7 anos, houve um tempo na história da humanidade que só os maiores sábios conheciam aquilo. Vocês aprenderam numeração de posição. Arquimedes não sabia.
Então, isso que eu estou ensinando aqui, é claro que alguma hora isso vai ter que ser ensinado para as crianças de 7 anos, porque senão como é que elas vão aprender as coisas novas? Né? Bom, então a derivada pode também nos ajudar nessas coisas. Então, nós vamos, eu acho que a partir da semana que vem eu vou começar a fazer um pouco mais de derivada, assim, centrar na derivada e tal, depois na integral, mas tem 2 probleminhas interessantes, eu acho ainda, né? Um é do patrulheiro, acho que eu já falei nele, né? Mas pode ser que algum de vocês faça concurso para ser da Polícia Rodoviária Federal. Sempre me lembro do ex-aluno da Matemática Aplicada, que veio parar aqui, assim, ele era do IME. Aí ele viu que tinha um concurso para Polícia Rodoviária Federal, pagava bem, ele fez o concurso, foi e tal. Aí um dia teve um tiroteio, o colega dele levou um tiro, ele saiu apavorado, nunca mais voltou para a polícia, ele tinha esquecido que esse detalhe podia acontecer. Aí ele disse, não, vou estudar outra coisa. Mas você pode ir para a Polícia Rodoviária Federal e acontecer esse episódio, né? O cara tem uma estrada e tal, o cara não pode fugir da estrada, aí o cara passa no posto de pedágio aqui, paga lá o negócio, registra a hora, aí depois ele passa, e você está esperando ele aqui no outro posto, e aí, aqui tem um certo tempo T1, aqui um tempo T2, né? A hora aqui, e tem, vamos dizer, aqui uma posição F de T1, quilometragem, aqui F de T2, e aí, vamos dizer, se você pensar assim, a F dele como sendo em que posição ele está na estrada em função do tempo, você tem uma função aqui assim. Então está aqui o tempo T1, o tempo T2, e você sabe esses 2 caras aqui. E você constata que aqui, né, F de T2 menos F de T1 sobre T2 menos T1 é igual a um certo tanto. V. E aí você olha e diz, pô, mas esse V é maior que 110 km por hora, que é a velocidade máxima aqui. Vou multar esse cara. Mas aí o cara recorre e aí tem lá, digamos que tivesse o advogado da União, ou alguém que vai examinar isso, e diz, não, mas tem o cara lá que trabalha aqui na Polícia Rodoviária Federal, ele é formado em matemática aplicada, pergunta para ele, ver se ele consegue explicar para a gente, ou ele é formado em engenharia matemática. Então, o problema é que você tem que convencer o juiz de que o juiz não entende porcaria nenhuma de derivada, ele acredita que tem uma coisa mágica lá, que é o velocímetro, que dá velocidade em cada instante, e que você só pode multar o cara se o velocímetro naquele instante estiver marcando mais que 110 km por hora. Esse aqui acho que é o que diz a lei, né? Vamos dizer. Tem que estar a velocidade... Né? Quando... Na verdade, o radar funciona como isso, né? Mas o radar... Não, eu vi uma vez um brasileiro que nos Estados Unidos foi multado, e aí ele recorreu, mas aí ele logo perguntou, quando foi a última vez que esse radar foi aferido? Aí o policial gaguejou e ele ganhou. Tá? Mas você não, nesse caso você não tinha o radar. Você não tinha o radar. Você só tem a velocidade média. Então, você tem que dizer para o juiz assim, olha, pode ser que ele tenha feito uma trajetória assim, pode ser que ele tenha feito uma trajetória assim, pode ser que ele tenha feito alguma coisa assim, andou de marcha ré, levou uma outra multa por marcha ré, mas não importa. Tá? Mas importa o seguinte, ó, você tem aqui essa reta, e em qualquer caso você tem uma tangente que é paralela a ela.
não importa, né? Se você passou aqui, tem esse negócio, qualquer que seja a função que você faça ligando esses dois pontos, se ela tem derivada, você tem uma tangente paralela em algum ponto, e nesse ponto, esse cara andou a velocidade V que está acima de 110 km por hora. E aí você pode, na justiça vale argumento de autoridade. Aí você pode dizer, olha, está aqui o livro do Curran, que diz, está aqui, olha a figurinha e tal, realmente. Aí o advogado faz essa parte. Segundo o Curran, segundo não sei o que e tal, não sei o que lá e tal. Mas a gente vai ter que saber direitinho isso. Isso se chama teorema do valor médio. Né? Quer dizer, tem um ponto, quer dizer, vamos dizer, se você tem uma função contínua do intervalo AB em R e que ela é derivável aqui dentro, então existe um ponto aqui, né? A, B, existe um C aqui, tal que F' de C igual a F de B menos F de A sobre B menos A. É um teorema importante, assim, na construção das coisas. E vou voltar ao nosso... Que horas são? Hã? 46. Então temos bastante tempo. Vou voltar à nossa função logaritmo. A gente definiu, né, L de x igual a integral de 1 até x de 1 sobre t dt, que é o seguinte, né? Você tem aqui t, 1 sobre t, aqui é 1, vou botar x maior que 1 por enquanto, né? X aqui, então vou chamar de integral esse negócio daqui, essa área aqui, né? E aí eu quero fazer o gráfico aqui, x, L de x. Bom, começando aqui em 1. Em 1 vale 0. E depois vai subindo. Mas eu quero saber a derivada. Tá? Então eu quero calcular L' de x, que é igual a L de x mais h, menos L de x sobre h, limite, né? Limite disso aqui, quando isso não é suíço, vou fazer suíço. O limite, quando h tende a 0, de L de x mais h, menos L de x sobre h. E aí, ó, você olha para cá e diz, opa, x mais h, vou olhar para o h positivo, né? X mais h, L de x mais h menos L de x é essa área aqui. Então, ó, vamos pensar assim, h maior que 0. Então, L de x mais h menos L de x é essa área daqui, que é menor que esse retângulo aqui, que é menor, base do retângulo, h, altura do retângulo, 1 sobre x. E é maior que a área desse retângulo aqui, ó. Base do retângulo h, altura 1 sobre x mais h. Tudo aqui é positivo, então se eu dividir por h, cortar aqui, dividir por h, cortar aqui, eu tenho isso. E bom, quando h tender a 0, 1 sobre x está aqui parado, aqui em cima, né? E o 1 sobre x mais h, quando h tender a 0, o x mais h vai tender para x, então vai tender para 1 sobre x. Quer dizer, esse aqui, quando h tende a 0, tende para ele mesmo, está parado. Esse daqui, quando h tender a 0, vai tender para 1 sobre x.
Tá certo? Pega x, x é 18, h é 0, coisa. Então, 1 sobre 18, coisa, o vírgula coisa está cada vez andando 0, 1 sobre 18, vai tender para 1 sobre 18, né? Então, olha, esse cara está aqui no meio. Ele tem que andar aqui dentro, só que esse está tendendo para 1 sobre x, esse também ele vai ter que tender para 1 sobre x. Então, a derivada desse negócio é 1 sobre x. Bom, podia ser que o h fosse menor que zero, aí só invertia, mas também ia ficar entre essa altura e essa aqui. Essa área daqui, quando fosse o x mais h, essa área aqui, dividido por h, ia ficar entre essa altura e essa altura. Essa está parada é 1 sobre x e essa está tendendo também para 1 sobre x. Então, a derivada, né, L' de x é igual a 1 sobre x. Quando x igual a 1, a derivada é 1. Então, isso aqui começa com uma inclinação assim, só que essa inclinação vai diminuindo para zero. Mas não tanto que essa função estabilize, porque eu sei que essa área aqui vai para infinito. Então, aqui você tem uma coisa assim, que vai assim, mas vai para infinito, mesmo assim. Quer dizer, até é interessante isso, né? Quer dizer, você tem aqui uma função... Não, é como se você pensasse assim, ó, tem uma partícula andando e a velocidade é sempre positiva, mas está tendendo a zero. Mas ela não para nunca e vai até o infinito. Poderia ser que ficasse aumentando, mas ela nunca passasse um certo tanto. É um pouco como o 1 sobre n e 1 sobre n2, né? O 1 sobre n você vai aumentando, aumentando, aumentando e vai para infinito. 1 sobre n2 você vai aumentando, 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 mas nunca chega nem em 2. Essa ideia, né, é a ideia geral. Imagina que você tem aqui uma função f, está aqui o intervalo, aí você fixa um ponto aqui, A, e diz, ó, eu vou agora definir uma f grande de x, é essa área aqui. É a integral da f pequena de A até x. Aí, quando você vai fazer f' de x, você vai fazer f de x mais h menos f de x sobre h. Você vai pegar essa área aqui, que é f de x mais h menos f de x, vai dividir por essa base aqui. Você vai ter uma espécie de altura média aqui. Quando h tender a zero, se a função for normal, vamos dizer, função contínua, quando você chega perto de x, o valor da função chega perto de f de x. Então, você vai ter, divide essa área por essa base, tem uma altura aqui, que é alguma dessas alturas aqui, e ela vai tender para essa. Então, o limite, quando h tende a zero, isso aqui é o f de x, com f, se ela é contínua. Isso é chamado teorema fundamental do cálculo, tem muita importância. Tá? Então, vê se vocês entenderam essas coisas. Se vocês entenderam essas coisas todas, vocês já sabem mais cálculo. Não sei se o André vai concordar comigo, mas que quase todo mundo que estudou cálculo depois de 10 anos de formado. Assim, uma vez um colega meu encontrou com... Aliás, na verdade, eu uma vez encontrei com um ex-aluno que me disse que começou a trabalhar e tal, fez engenharia de produção, um cara super bom e tal. E ele disse que um dia se pegou assim,
perguntando, mas o que é seno mesmo? Não, porque eventualmente você vai trabalhar em coisas que não tem nada mais a ver com isso. Então é super comum, né? Mas eu diria mais, hein? Se vocês souberem isso direito, vocês sabem mais cálculo do que a maioria das pessoas que recém terminou o curso de cálculo 1. Porque afinal, todos nós estamos aqui porque passamos no Enem, então uma das nossas habilidades maiores é fazer uma prova e conseguir obter um resultado muito melhor do que o nosso conhecimento real deveria permitir. Você deve ser bom nisso, eu era ótimo nisso. Porra, super bom. Então, o fato de você passar em cálculo 1 não quer dizer que você saiba cálculo 1, mas se você souber isso, você já sabe um bocado. Precisa da parte operacional um pouco mais, mas as ideias fundamentais estão aqui. Então, agora o plano acho que a gente agora passar um tempo, uma semana, um pouco assim, com a derivada, depois um pouco com a integral, depois e tal, depois ir fazendo outras coisas. E eu vou soltar a lista 2, que em princípio é para fazer, vamos ver, em princípio não, pode fazer logo, mas eu acredito que se até o final do curso você souber fazer a lista 2, você também aprendeu um bocado. Eu pretendo que a gente aprenda mais do que a lista 2. Vamos lá. Tá? Beleza? Então... quer dizer, quando você constrói essa função a partir da fzinho, a derivada dessa função você construiu a própria fzinho. Não é tanto surpresa, porque se essa fzinho fosse a velocidade, e você fosse construir a posição a partir da velocidade, era isso que você ia fazer. Então você teria uma função que é a posição construída a partir da velocidade. Se você olhar para a velocidade dela, tem que ser a velocidade que você usou. Não é nenhum...